Olá, querido irmão e querida irmã. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso canal Espiritismo Estudos para a Vida. Nós estamos continuando agora a nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda no capítulo 8 da obra Bem-aventurados os que têm puro coração, vamos estudar as instruções dos Espíritos. A primeira dessas instruções que nós vamos estudar agora tem o título Deixai que venham a mim as criancinhas. Esse título é dividido em duas explicações ou duas instruções de dois espíritos diferentes. No total, nós temos três instruções nesse capítulo 8, três espíritos diferentes, sendo que nós teremos um outro título para a instrução final. Então, em geral, três instruções, duas dentro desse item, deixai que venham as minhas criancinhas. Agora, nós nos debruçaremos sobre a primeira delas, que corresponde ao subitem 18 do capítulo, uma instrução do Espírito João Evangelista com 3 parágrafos que contém, em resumo, a explicação da frase que dá título ao item, deixai que venham a mim as criancinhas. Essa explicação nos mostra a intenção de Jesus ao dizer essa frase. A intenção dele era chamar a si a infância espiritual da humanidade. Nós veremos no decorrer do item, inclusive, o que isso significa. E nos mostra também, nos diz, o nosso papel diante do entendimento deste convite de Jesus. O que nós devemos fazer quando nós recebemos esse convite de Jesus? Devemos atender esse chamado, e como devemos atender também está sendo explicado nesse item das instruções dos Espíritos. Para pensarmos um pouquinho naquela ideia de continuidade, lembremos que o capítulo nos ensinou até agora como tratar a causa das nossas impurezas ou das nossas imperfeições, se assim o quisermos. Tanto no âmbito interno, as causas internas que nós temos em nós, vícios, imperfeições e assim por diante, quanto na vida de relação com as outras pessoas e com as coisas materiais, ou seja, âmbito interno, âmbito externo da vida do espírito. Essa instrução que estudaremos agora apontará para o caminho específico do cumprimento dessa tarefa, a saber, o bom uso que nós devemos fazer da nossa confiança, razão e vontade. O aspecto prático envolvido no bom uso dessas capacidades que nós temos, dessas faculdades que nós temos, né? Nossa razão, nossa confiança e nossa vontade, nos guiando agora para que nós possamos atender a esse convite colocado por Jesus às crianças. Então, agora nós vamos ao primeiro dos 3 parágrafos que compõem essa instrução. Como nós podemos perceber aqui, dividimos esse parágrafo em 3 partes, o primeiro dos 3 parágrafos dividido em 3 partes, para que nós possamos entender um pouquinho o que está sendo dito aqui. Quando Jesus disse, deixai que venham a minhas criancinhas, essas palavras que são profundas, não eram apenas um convite, um chamamento dirigido às crianças, mas também dirigido às almas que gravitam nas regiões inferiores. Que regiões inferiores são essas? As regiões onde o infortúnio, o sofrimento, as aflições desconhecem a esperança. É isso que está sendo explicado aqui num primeiro momento. A infância aparece aqui como infância da alma, não como infância do corpo. Essas almas que ainda não têm maturidade suficiente para conhecer a si mesmas, sua natureza, suas potencialidades, sua ligação com Deus, exatamente também como acontece a uma criança, né? Um espírito encarnado que é criança, e ele também desconhece as suas potencialidades de ser humano. Aqui é uma infância da alma, portanto, que não conhece as suas próprias potencialidades e por isso está em regiões inferiores. No segundo ponto, nós vemos aqui que Jesus chamava a si
a infância intelectual da criatura formada, os fracos, escravizados e viciosos. Agora a gente tem uma ideia que completa a ideia da passagem anterior, pois na passagem anterior nós já víamos essa ideia de que a infância espiritual é vivida por espíritos encarnados, adultos inclusive, não apenas espíritos encarnados nas tenras idades, não é? Nas primeiras idades. Já que Jesus, ao dizer essa frase, se dirigia a encarnados, não é? Quando ele disse na referida passagem do Evangelho. Jesus se apresenta como a solução, o mestre que ensina a viver com esperança, mesmo diante da aflição. Aqui, nesse segundo ponto, nós temos a ideia, perdão, vamos voltar um pouquinho, a ideia da criatura formada, portanto, do adulto, como nós dizíamos. E assim também nos apresenta outras características disso que é chamado aqui de infância espiritual, chamada de infância intelectual, não é? Fraqueza, vício e escravidão. Nós podemos pensar em fraqueza, vício e escravidão nas suas mais diversas formas, mas diretamente relacionadas à infância espiritual, as três andam muito juntas, andam bem de pertinho na alma humana, andam de mãos dadas na alma humana. Aquele que é fraco se pega, volta e meia, cedendo ao mal, às suas más inclinações, ao mal na vida de relação, na vida com os outros. Esse comportamento se transforma em um vício. E logo mais, esse vício passará, então, a aprisionar a pessoa que cedeu aquele tipo de comportamento. Então, temos aqui as três características disso que é chamado de infância intelectual, ou, se quisermos, espiritual, né? A fraqueza, a escravidão e o vício. A explicação final do parágrafo dizendo que Jesus nada podia ensinar a infância física, não é? A infância física, submetida aos instintos do corpo, não pode entender a fundo os princípios que Jesus explicava e que a doutrina espírita também ensina hoje. No entanto, aparece aqui o mundo adulto nessa última explicação, naquilo que o caracteriza e que deve ser usado para o progresso da alma. E nós podemos ver aqui que se trata da vontade e da razão próprias do mundo adulto. Não? Um espírito adulto dirige a sua vontade e a sua razão conforme se empenhe nisso. Bem, se os adultos usam dessas faculdades para proteger e educar as crianças, em geral, aqui no planeta, essa ideia também deve fazer parte da nossa própria educação, da alma que quer educar a si mesma, que quer proteger a si mesma e que quer o seu próprio crescimento, o seu amadurecimento espiritual. Nós devemos cuidar da infância de nossa alma, nos dirigindo a Jesus com o intelecto e a vontade, para controlar nossas fraquezas e vícios. Bem, aqui nesse parágrafo nós vimos o que Jesus queria dizer, como ele entendia essa frase, deixai vir a minhas criancinhas, qual o significado mais profundo dessa frase, e agora nós vamos ver no parágrafo seguinte o que nós devemos fazer diante desse convite. Também parágrafo que nós dividimos, como marcamos aqui, em três partes. Quando Jesus lança ele convite, ele quer que os homens se dirijam a ele com confiança. Exatamente como a criança faz, não é? Quando um adulto ainda, quando ela é muito pequenininha e um adulto a chama para andar até ele, e ela vem com aqueles passinhos vacilantes, sabendo que se acontecer alguma coisa, o adulto vai socorrê-la. Aqui uma característica muito bonita desse convite, apontada por João Evangelista, nos dizendo que Jesus, com esse chamamento, conquistava para o seu coração o coração das mulheres, pois todas elas são mães. João completa dizendo que Jesus submetia, assim, as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Com esse exemplo, portanto, Jesus conquistava para si a simpatia, a ternura do coração feminino, pois todo o coração feminino se aproxima dessa ternura por
por causa da condição mesmo das mulheres, que todas podem, em sentido geral, né, claro, ser mães. Então, elas já têm essa ternura natural pelo seu estado feminino, não é? Esses espíritos têm essa natureza, essa tendência a ser assim. E o interessante aqui dessa passagem é que João Evangelista nos diz que a autoridade de Jesus se faz com ternura, e isso é algo ainda muito pouco conhecido aqui na Terra. E talvez o melhor exemplo que nós temos mesmo disso seja encontrado na relação entre mãe e filho. Quando a ternura das duas partes, para que isso aconteça, obviamente, né? Se a autoridade de mãe eterna é colocada com ternura, a obediência também se dá com ternura. E como nós nos lembramos com carinho, né, de nossas mães, de seus ensinamentos, de sua educação, que acontece de um modo próximo como Jesus tentou trabalhar. Na segunda passagem, João diz que ele foi o facho que ilumina as trevas, foi o iniciador do espiritismo, que a seu turno atrairá para ele, né, para o espiritismo, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Aparece aqui a vontade outra vez, não é? O início do espiritismo, portanto, está na ternura da doutrina de Jesus. O espiritismo é doutrina consoladora. E sua continuação se dirige aos homens de boa vontade que reformarão seus corações e transformarão seus corações em corações puros, com essa ternura, inclusive essa ternura na obediência. A última parte diz que está empenhada a ação viril, a ação da força, né, de vontade de um espírito adulto, e que agora já não se crê mais através do instinto e nem maquinalmente. É preciso agora que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Agora já não há mais fé e nem obediência instintiva ou maquinal, mas compreensão das leis universais através da nossa inteligência. Tudo isso vai ser completado pela vontade que nos dirigirá ao cumprimento dessas leis que nós passaremos a entender tão bem. Autoridade e obediência com ternura, regendo essa relação, só acontece através da compreensão e da boa vontade do discípulo, mais duas características da pureza de coração a serem desenvolvidas em nós, né? A razão, o entendimento e a boa vontade para que nós trabalhemos. Vamos então ao último parágrafo dessa instrução de João Evangelista. Ele nos diz: bem-amados, meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. Frase muito bonita, né? Vamos entendê-la já já. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos, em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte. Aqui está o seu enviado que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Mensagem assinada por João Evangelista. Bem, vamos entender essa primeira frase. Como que um erro pode se tornar uma verdade? Poderia parecer um erro que Jesus chamasse assim as crianças, pois elas não tinham essa capacidade, como acabamos de dizer há pouco, de entendimento de tudo aquilo que ele explicava. Então poderia parecer um erro, não é? E que ainda fazendo uma leitura equivocada, nós pensássemos que Jesus oferecia a elas, as crianças, o reino dos céus. Não se trata disso. O erro explicado se torna uma verdade. Aprendemos com os espíritos que trouxeram as verdades da codificação a entender o sentido das parábolas de Jesus e seus ensinamentos. Especificamente nesse item, aprendemos a entender o sentido dessas palavras: vinde a mim, deixai vir a mim as criancinhas. Nesse item, aprendemos que somos todos nós as crianças chamadas por Jesus ao nosso amadurecimento intelectual e espiritual. E aprendemos também que esse amadurecimento acontece em nós através do bom uso da nossa confiança em Jesus, da nossa confiança na doutrina espírita,
no bom uso de nossa vontade, de nossa compreensão, entendimento, razão, não é? Da doutrina que nos levará a conquistar a obediência terna e serena, que enfim denotará em nós essa pureza de coração, para que nós também, quem sabe um dia, não é? Fazendo uso do que foi, não é? Correlação entre Jesus e a doutrina espírita, o que foi e o que é, nós, quem sabe, também possamos, como diz aqui João Evangelista, em algum momento da nossa jornada espiritual, resplandecer ao sol. Essa seria, de fato, uma enorme conquista para todos nós, e a conquista dessa nossa pureza de coração nos levará a isso, como nos explicou tão bem essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, instrução de João, o Evangelista. Então, queridos irmãos e irmãs, muito obrigado pela companhia mais uma vez nos estudos. Nós deixamos, como sempre, o nosso convite à continuidade conosco em nossos humildes estudos, reflexões. Desejamos que o Pai Celestial nos abençoe hoje e sempre e deixamos também o nosso fraterno abraço. Até mais.